Amém? 1 Coríntios capítulo 12. Assentados, porém reverentes à palavra de Deus, eu quero a sua atenção. O vento do Espírito vai soprar nesse lugar, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12, nós lemos assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um único Espírito. Diga assim: um único Espírito. Fale mais forte, diga: um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, diversidade, mas um só corpo, unidade. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus, quem é a igreja? Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de cura, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Para falar sobre a igreja, Paulo utiliza em suas cartas várias figuras. Entretanto, a figura que ele mais utiliza é a figura do corpo, porque exemplifica a igreja com perfeição. E desse texto que acabamos de ler, pela ação do Espírito Santo e dependência do Espírito Santo, nós iremos extrair para as nossas vidas lições preciosas. O ano está apenas começando. Não seremos uma multidão que se acotovela. Nesse lugar, o que vai reinar é a unidade do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém? Nesse texto longo que li, existem 3 verdades sobre as quais eu quero meditar com você. Paulo fala nesse texto sobre a unidade, Paulo fala sobre a diversidade, e Paulo fala sobre a mutualidade. Diga comigo: unidade, diversidade e mutualidade. Fato muito claro no texto é que a principal característica da igreja como corpo precisa ser a sua unidade.
1 Coríntios 1,10, Paulo ensinou: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Isso aqui tem que ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Não é por força, não é por manipulação, não é uniformidade que existe no exército, é a unidade do Espírito. Quando o Espírito age, a coisa flui. A verdade bíblica é que a igreja precisa ser inteiramente unida. O texto fala de concordância para falar a mesma coisa. O texto fala em unidade para conservar um só pensamento e um só parecer. A verdadeira unidade que temos que viver como corpo de Cristo, como igreja, só pode ser gerada pelo Espírito Santo de Deus. A igreja é vista como um organismo. Há muitos membros, mas um só corpo. Logo, o membro não tem vida em si mesmo. Não existe desigrejado. Porque o membro fora do corpo, ele morre. O membro precisa estar no corpo. Sabe o que eu faço nesse aprisco? Nós fazemos, pastores? Tem cerca não aqui não. Não. As ovelhas são livres. O que a gente ora muito é que o pasto seja verde. Porque se tiver pasto, a ovelha fica. O que não pode faltar nesse lugar é a palavra. A igreja existe, caminha, funciona com base nisso aqui. E aqui vai ser sempre assim. Se isso aqui disser sim, é sim. Se a palavra disser não, é não. A direção que o Senhor nos der, nós iremos seguir. O membro não tem vida fora do corpo. Romanos 12, verso 4 e 5 diz: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Eu preciso de você. Você precisa de mim. A gente precisa dos irmãos que à tarde limparam o templo e deixaram as cadeiras tudo alinhadinha. Eu preciso e você precisa dos irmãos que estão lá fora. Está tudo travado o estacionamento. Eles estão lá servindo ao Senhor. E nós estamos aqui recebendo a palavra. A gente precisa desses irmãos que estão ali, ó, na porta, servindo ao Senhor. Eu soube de um testemunho de uma família que chegou aqui, veio de outra cidade. E sabe qual foi o motivo que eles decidiram ficar aqui? Pela forma como um desses aí falou com eles. Talvez Deus te chamou para estar ali na porta, sorrindo para quem chega. E esse teu serviço para o Senhor vai abençoar muitas vidas. Eles decidiram ficar pela forma que foram recebidos, por causa do sorriso, por causa da gentileza. Estavam com uma criança, não sabia que tinha berçário, mas ofereceram o berçário. Ligou o ar, colocou lá. Era o que eles precisavam para decidir. Deus quer usar a sua vida. Tem muita gente indo para o inferno. Deus quer usar você para alcançar quem está se perdendo lá fora. Amanhã tu vai para o teu trabalho.
aquele teu amigo, aquela tua amiga, Deus quer usar você para que a luz do Evangelho resplandeça sobre aquela vida. O que nós aprendemos nesse texto é que todos os membros são preciosos, todos os membros são importantes. Sabemos que os membros diferem uns dos outros por natureza, por função, mas isso não compromete a perfeita unidade e o funcionamento do corpo. É importantíssimo destacar que, embora sejamos muitos, o corpo é um só. E a ordem no corpo. O corpo segue a ordem do cabeça, e o cabeça é Cristo Jesus. Qual é a ação do Espírito Santo de Deus no corpo? Ele torna o corpo bonito e funcional, ordenando o funcionamento de cada membro, que faz trabalhar em obediência à cabeça, que é Cristo. A ordem, a organização. O nosso Deus é ordeiro. Deus quer usar a sua vida. Deus quer te encher ainda mais. Efésios 4, versos de 1 a 3 diz: como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Esse é um lugar de paz, irmão. Esse é um lugar de paz. Sabe o que eu profetizo? Unidade lá na tua casa. Porque se houver unidade na tua casa, vai haver paz na tua casa. Deus vai cumprir a promessa de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quem diz amém? Haverá paz no teu arraial. Deus vai fazer com que você e seu cônjuge vivam em verdadeira unidade, e haverá paz na sua casa. A relação humana, os relacionamentos humanos, eles são fáceis, sim ou não? Sim ou não? Fale sem medo, sim ou não? Veja como a Bíblia é realista. Olha o que o versículo 3 de Efésios 4 diz: façam todo o esforço para conservar a unidade e dá pistas no verso 2. Como é que eu facilito para que haja unidade? Humildade, docilidade, paciência, suportando uns aos outros em... O texto é muito claro em afirmar que existe uma unidade que é promovida, produzida pelo Espírito Santo de Deus. E nessa noite eu vim aqui orar junto com vocês, porque é essa unidade que vai guiar ainda mais a igreja IBK. A verdadeira unidade que temos que viver como corpo de Cristo, como igreja, só pode ser gerada pelo Espírito Santo de Deus. E essa unidade não vai faltar. Como é que está a tua casa? Palavras de Jesus: casa dividida se autodestrói. Um quer ir para o norte, outro quer ir para o sul. Um diz A, outro diz B. Não é autoritarismo, não é brutalidade. É um exercício saudável de autoridade. Pensando em nossas casas, o homem governa, a mulher edifica, os filhos obedecem, e os pais não desestimulam seus filhos. Ordem. Na casa do Senhor, organização. Se alguém lhe disser: não ponha uma cadeira aqui, você não põe, porque o princípio de autoridade precisa ser respeitado. Se o irmão lá fora, mesmo você já tendo descido do carro, te diz assim: meu irmão, entra no carro de novo, por favor, liga ele e bota ele mais para cá, porque vai dar outro carro aqui. O que é que você faz se vive em unidade? Pois não, meu irmão, porque eu não penso só em mim. Eu vou botar meu carro mais para cá, para que tenha vaga para outro estacionar. Eu conheço uma igreja, mega igreja. Sabe qual é a dinâmica do estacionamento? Os que chegam primeiro botam mais longe.
E os que chegam por último, fica com os melhores lugares para facilitar a organização do estacionamento. Quem faz isso? Até uma ordem dessa no estacionamento, sabe quem promove isso? Só o Espírito Santo de Deus, irmão. Que a gente é ruim. Sim ou não? Sim ou não? A gente precisa viver a unidade do Espírito ou não? Precisa. E eu não tenho pretensão nenhuma de fazer isso, porque eu não tenho poder nenhum para fazer. Eu tenho a obrigação de lhe ensinar e pregar a palavra. Mas essa unidade só será vivida se o Espírito agir. E se eu não viver, e se você não viver na inclinação da carne, mas do Espírito. Diga comigo, unidade. Fale mais uma vez, diga unidade. Segunda verdade desse texto, diversidade. O corpo não sobrevive sem as diversas funções de todos os seus membros. Você é importante no corpo de Cristo. Deus colocou você no corpo, Ele lhe dotou com talentos, e você precisa fazer o que Ele te colocou aqui para fazer. Você não é um espectador. Você não é um cliente. Você faz parte do corpo. Não é à toa que tem a parábola dos talentos. Ele distribui os talentos, sim ou não? E está lá na Bíblia, de acordo com a capacidade de cada um. A partir da sua soberania e sabedoria, Ele vai usar você aonde Ele quiser. Mas Ele vai voltar. Ele vai dizer assim: o que foi que você fez com o que eu lhe dei? Enterrou? Não usou? Ele vai cobrar. Ele vai cobrar. Não podemos ser uma igreja morta. Uma igreja que parte funciona e outra não. Não, todos nós. Eu sei, só o Espírito Santo pode fazer esse avivamento nesse lugar. E mais ninguém. O que é que Paulo diz? O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Diversidade. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Ele é importante no corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Porque se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo mundo pregasse, quem tocaria? Se todo mundo cantasse, quem pregaria? Quem ensinaria? Quem serviria? Isso aqui nunca foi e nunca será projeto de poder de ninguém. Essa aqui é a igreja do Senhor. E nesse lugar, até a volta de Jesus, haverá salvação nessa casa. Até a volta de Jesus, de maneira simples, devido às nossas limitações, porque só o Senhor para falar. Quem aqui adentrar vai receber sempre a palavra do Senhor. Qual tem que ser a dinâmica do corpo? Todos os membros servem uns aos outros. É o que Paulo diz. Todos trabalham em harmonia para edificação e benefício do corpo. Olha, está lá no texto. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Você não faz o que quer. Você faz o que Deus te chamou para fazer. E compete a você descobrir o que foi que Deus te chamou para fazer. Não foi para ficar sentado no banco. Não foi. Tem muita criança para cuidar. Precisamos de mais professores. Falta gente no estacionamento. Precisa de gente para ganhar mais pessoas só sorrindo na porta. Porque Ele distribuiu talentos para que o corpo seja edificado. Você não faz o que você quer. Trate seu coração. Você não deve fazer
o que dá notoriedade. Você tem que fazer o que Deus te chamou para fazer. Deus determinou a função de cada um. A boca nunca vai enxergar, os olhos jamais irão mastigar. Você já descobriu o seu lugar no corpo? Você é a igreja? Você tem servido o Senhor nesse lugar? Que comanda o corpo é a cabeça. A cabeça ordena e todos os membros obedecem. Não há destaque para nenhum membro individualmente. Não há destaque para nenhum membro individualmente, pois todos trabalham juntos com um objetivo comum. O que fazemos e como agimos na obra do Senhor tem tudo a ver com o que somos. Eu gosto muito do texto que diz: cada um fica naquilo para o que foi chamado. Porque nesse lugar, Romanos 11:36, todas as coisas são dele, por ele e para ele. A glória seja a ele eternamente. Amém. Posso ouvir um amém? 1 de Pedro 4:11, se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus lhe concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus, porque é a Ele que pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. O dono da igreja não divide a glória dele com ninguém. Sabe um bisturi que o médico usa? Depois que o médico usa, o que é que ele faz com o bisturi? Tem que ser lavado. Quanto mais Deus nos usar, mais lavados pela palavra precisamos ser. Mais controlados e direcionados pelo Espírito precisamos ser. Unidade, diversidade. Por isso Jesus disse: clame ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros à seara. Diga comigo: mutualidade. Fala mais forte, diga mutualidade. Já vimos a unidade, já vimos a diversidade, agora a mutualidade. Esse texto, para nos ensinar sobre a mutualidade, Paulo vai exortar sobre algumas coisas. Primeiro, complexo de inferioridade. Onde é que está isso no texto, pastor? Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo. Não. Ah, pastor, é porque eu queria cantar. Mas se for para você cantar, Deus vai lhe dar voz para cantar. Amém? Sim ou não? Ou é só cantar? Não. É Deus que coloca cada membro no corpo. E como é que eu sei que Ele me colocou naquele lugar? Porque eu terei graça da parte dEle para fazer o que Ele me chamou para fazer. E quando eu faço, Ele é glorificado. E quando eu faço, aqueles que recebem o serviço que eu faço vão dizer assim: tu tem graça de Deus para fazer isso. Sim ou não? É só dar um microfone para quem Deus chamou para cantar, e a gente percebe facilmente que canta, sim ou não? Sim ou não? É porque eu queria tocar. Você toca de ouvido? Mas Deus recebe lá na sua casa. Porque na casa dele é excelência. Porque Ele deu dons. Não é promoção pessoal. Ele é a única estrela que brilha nesse lugar. Ele é o único que recebe a honra e a glória. E não esqueça, o dono da igreja não divide a glória dele com ninguém. Então não ouse para o seu bem, e eu também, todos nós, tocar na glória do Senhor. Então não pode haver complexo de inferioridade, de maneira alguma. Não pode haver no seio da igreja a comparação entre os membros. Deus colocou cada um.
a partir da sua soberania e sabedoria, aonde Ele quer. Mas existe também um complexo de superioridade, está no texto. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Não, de jeito nenhum. Eu e você tem que baixar a bola. Eu estava chegando com o Daniel do Farol, a igreja estava cheia lá, para passar ali com o carro lotado. Eu disse para o Dan, eu digo: só Deus para fazer isso. É ou não é? É, irmão. É a misericórdia dele, é a presença dele. Graças a Deus que ele diz assim: ele usa os que não são para confundir os que acham que são, porque a gente não é nada. A gente não sabe de absolutamente nada. Tem um conselho que Paulo dá à igreja de Coríntios que eu acho maravilhoso, e ele deve ser um norte para as nossas relações enquanto membros da igreja. Porque em 1 Coríntios 4,7 ele diz assim: pois o que é que torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que você não tenha recebido? E se você recebeu, por que você se orgulha como se não tivesse recebido? Eu só faço o que faço porque Ele liberou o dom sobre a minha e a sua vida. Você só faz o que faz porque Deus te capacitou para isso. Ei, não esquece, foi Ele que deu. E quer saber? É dele ou não é? É dele ou não é? Ele dá e Ele também, Ele tira, irmão. Porque tem que ser para a glória dele. Ah, você é uma pessoa que tem destaque naquilo que você faz, na sua profissão. Você tem habilidade naquilo. Glorifique a Deus no que você faz, porque toda a capacidade vem dele. Amém? É a graça comum. Você nasceu com habilidade, sabendo fazer muito bem uma determinada coisa. Foi Deus que te capacitou. E aí você não esquece 1 Coríntios 4,7. Pois quem torna você diferente ou melhor de quem quer que seja? Porque o que você tem, você recebeu, não é seu. E se recebeu, porque se orgulha como se não fosse assim? Agradeça a Deus e use tudo que Ele deu para que o nome dele seja glorificado. Posso ouvir um amém? Complexo de inferioridade, complexo de superioridade. Outra coisa no tema mutualidade que a gente precisa aprender, sabe o que é, irmão? Mútua cooperação. Olha o que diz o texto: mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Você precisa de mim em quê para fazer a obra? Estamos juntos. O que é que o coral precisa com relação ao louvor? Estamos juntos, é uma igreja só. No Farol não vai ter um guitarrista. Tem guitarrista aqui que pode ir lá? Vai lá, é uma igreja só. Porque o culto é para Ele, tudo é para Ele. Tudo. Mútua cooperação. A igreja que vive a unidade do Espírito, todos os membros procuram meios de cooperar, ajudar, edificar, abençoar. Se entendo isso, a prioridade na minha vida vai ser servir as pessoas. Lembra da conversa de Jesus com Pedro? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro fica meio encabulado, depois desiste de dizer que ama e diz assim: o senhor sabe qual foi a prova de amor que Jesus pediu a ele? Ele diz assim: se você me ama, apacenta os meus cordeiros. Você me ama, sirva pessoas, independente de quem seja. Não é só os crentes não.
quem Deus colocar você no seu caminho. Nossos irmãos que passaram uma grande luta, Kátia e Ricardo, com o acidente do Ricardinho, Deus levantou um casal lá, que abriu a casa, nem conhecia eles, irmãos. Abriu a casa, deixou um carro à disposição. Eles estavam no hospital. Eles levavam comida todo dia para o hospital. Quando a gente é constrangido dessa forma, dá para a gente entender o que Paulo diz lá em Coríntios. Porque o amor de Cristo nos... Você tem a bênção do eterno na tua vida? O teu rastro tem que ser de bênção. Abençoa até quem te prejudicou. Se você pode abençoar, abençoe. Porque a palavra diz que quem pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Concorda comigo que José, quando se tornou o segundo do Egito, poderia ter ido na casa de Potifar, porque a vida mudou e ele se tornou mais poderoso que Potifar. Chegar para a mulher dele e dizer: e agora? Ele fez isso? Fez não. Seus irmãos literalmente vieram comer na sua mão. Foi o que ele disse. É muito crente, irmão. A gente está longe disso, eu e você. A gente precisa orar mais, a gente precisa se entregar ao Espírito Santo. Ele disse assim: Deus me mandou na frente para cuidar de vocês. Essa é muito crente. Abençoe, irmão. Ah, o teu colega de trabalho foi promovido. Se alegre com ele. Porque o que é meu, Isaías 49, está na mão de Deus. Ninguém me impedirá de viver o que Deus tem para mim. Ninguém. Eu não preciso armar para ninguém. Eu não preciso mentir para ninguém. Eu não preciso fazer nenhuma arapuca para ninguém. O que é meu está nas mãos do Senhor. Filipenses 2:4. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. É o que a palavra nos ensina. A gente vive num tempo onde o que predomina são relações superficiais, falsidade, sorrisos maquiados, mesquinhez dos interesses egoístas, ganância pela vantagem unilateral. E se vivermos uma vida guiada pelo Espírito, a gente precisa viver na perspectiva da relação compassiva e solidária. Apesar de a regra ser dando que se recebe, e para muitos, quando não há possibilidade de receber de volta, nem lucrar, então não há razão de doar. Não é assim que a palavra nos ensina. Abraão, se tu uma bênção, eu te chamei para abençoar. Quem te prejudicar, deixa comigo. Quem te abençoar, eu também vou abençoar. Mas eu lhe chamo para que você seja uma bênção. Complexo de inferioridade, complexo de superioridade, cuidado mútuo. E outra coisa que Paulo ensina assim, aqui, como igreja, que não falte isso aqui: empatia, na alegria e na tristeza. Está lá. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos se alegram com ele. Na nossa devocional de manhã, 7h20, a gente sempre ora pelos irmãos, como oramos pelo Ricardinho e por tantos outros. E essa semana a irmã Petrúcia me mandou uma mensagem, mandou a foto do exame, lutando contra o câncer. E aí ela colocou a foto lá: pastor, estou livre do câncer. A vitória dela é a vitória de quem? Batizei o Francisco e a Isadora dirigindo no carro. Ele teve um apagão, bateu, capotou com o carro, descobriu um tumor no cérebro. Ontem ele fez a cirurgia. Isadora aflita, estamos orando por eles. Disse a ela: assim que for possível visitar, eu irei visitar. Me informe, por favor. A dor dela tem que ser a dor de quem?
A alegria do irmão tem que ser a alegria de quem? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Se o Espírito não agir, a gente vive como uma pequena multidão que se acotovela. Sabe como é aí fora? Para alguns, você para mim é problema seu. Cada um no seu quadrado. É ou não é? É ou não é? A insensibilidade é ferrenha, e a palavra de Deus não nos ensina a ser assim. Mas eu preciso concluir por causa da hora. A canção diz assim: na multidão dos que creram, um só era o coração. Está lá em Atos 4, verso de 32 a 37. A letra dessa canção é Bíblia. Na multidão dos que creram, um só era o coração. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. A igreja tem que cair na graça do bairro São Jorge. Aqui não é o clube dos salvos, onde a gente se reúne aqui e diz assim: Jesus está voltando, quem está lá fora que se exploda. Não, a gente precisa cair na graça desse bairro. A gente precisa fazer um mutirão de evangelização, bater de porta em porta, dizer assim: Jesus te ama. Debaixo do sol quente, a gente dá água. Isso é ser igreja. Não faltar gente aqui para que o serviço aconteça, porque participar da obra e ser cooperador do reino de Deus é um privilégio que Ele nos dá. Mas para a gente encerrar, na multidão dos que creram, um só era o coração. Unidade. Na simpatia de todos, nasce a igreja, o povo de Deus. E a canção diz assim: sal e luz para todos os povos. A gente vai completar 7 anos. Que por toda a existência da IBK, Deus seja glorificado em nosso meio. Que em toda a existência da IBK, nós enquanto igreja, possamos amar pessoas, pregar o reino, fazer o reino avançar. Esse lugar será sempre uma casa de oração, uma casa da palavra, uma casa de salvação. No São Jorge, no Farol, em Piranhas, na segunda quinzena desse mês em Arapiraca, futuramente na parte alta da cidade, aonde Deus nos levar. O que é que devemos ser como igreja? Qual deve ser a nossa essência? Sal e luz. Dá gosto. Retirar das trevas. Essas são palavras do dono da igreja, para mim e para você. Mateus capítulo 5, verso 13. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Diga comigo assim: sal e luz. Fale mais forte, diga: sal e luz. Todos nós sabemos que o sal, além de ser antisséptico, e a palavra antisséptico se refere a tudo que tem como propósito evitar proliferação de vírus, bactérias e micro-organismos nocivos responsáveis por causar doença. A igreja é lugar de cura. A igreja é lugar de vida. Quem diz amém? Quem diz amém? Como sal, a igreja influencia, não é influenciado. A igreja está no mundo, mas os costumes do mundo não entram na igreja. Os valores distorcidos do mundo não são assimilados pela igreja. A igreja tem contato com o mundo, porque não somos um gueto. Mas a igreja é sal. O pervertido vem para cá e ele se converte.
O prostituto vem para cá e ele deixa a vida de prostituição. O mentiroso vem para cá não por causa da igreja em si, mas por causa do poder do evangelho. Ele deixa de mentir. O infiel, a infiel vem para cá e aprende a ser mulher de um homem só, marido de uma mulher só. O sal tem que ser na medida. Seja crente chato não, irmão. Nem também não seja um crente moderninho. Seja crente em Cristo Jesus. Seja crente firmado na palavra, que conhece a palavra, que vive a palavra. Seja crente que ganha o respeito das pessoas, sabe como? Naturalmente. Não é por julgar os outros, não é por estar falando da vida dos outros, é simplesmente pelo teu testemunho natural de vida. É isso que eu e você precisamos ser. Igreja, como diz 1 João 2, 15 a 17: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, cobiça da carne, cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça irão passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Sabe o que foi hoje à noite? EBD. E como dono da igreja, não sou eu não sou doido de deixar de falar aquilo que o dono da igreja quer falar com a igreja. Unidade e diversidade. Deus quer usar a sua vida, e esse ano será um ano de avanço para a igreja do Senhor. 7 aninhos, e Deus tem nos conduzido em vitória. Quem crê nisso? Quem crê nisso?